O Senhor lavará a imundície dessa terra. Em Isaías capítulo 4, no versículo 4 diz: O Senhor lavará a imundície da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue, com quente sopro de julgamento abrasador. Então o Senhor proverá sombra para o monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia proverá uma camada de nuvem, e à noite de fumaça e fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia e esconderijo contra tempestades de chuva. Se você meditar nos versículos anteriores, você vai ver que essa palavra é para aqueles que restarem, para aqueles que permanecerem vivos diante do juízo de Deus. Só que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus, ele não se agrada de estar no ponto de a ira dele vir sobre a terra. Seja uma cidade, seja um país, sejam nações. Deus não se agrada disso. Por isso que ele é longânimo, ele vai dando tempo de arrependimento, e muitos entendem esse tempo como liberdade para fazer o que querem. Como se Deus não tivesse no governo de todas as coisas, como se nada fosse acontecer. Mas a conta chega. O preço do pecado é a morte, e aquele que não se arrepende morrerá. Em Jonas, nós vemos que Deus manda Jonas anunciar a palavra de destruição à cidade de Nínive, por conta da maldade, do pecado, já estava demais, e chegou no tempo do basta de Deus. Então no capítulo 3, no versículo 3 diz: Dessa vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E o que os ninivitas fizeram? Temeram ao Senhor, se arrependeram, se humilharam na presença de Deus, pediram perdão do Senhor. E o rei também fez o mesmo, desceu do trono, vestiu roupas de saco, que nem todos os outros, se arrependeu, se humilhou na presença de Deus e disse assim, no versículo 9, quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. E aí no capítulo 4 nós vemos que isso deixou Jonas muito aborrecido e muito irado, então orou ao Senhor. Olha a oração de Jonas. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Entendemos o motivo que Jonas fugiu. Ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus não mandaria juízo sobre aquela cidade. E aí ele continua na oração. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. Esse é o Senhor, cheio de amor, pronto para voltar atrás na palavra dele de juízo, se houver arrependimento. E a palavra que eu trago hoje é: arrependam-se enquanto há tempo e conheçam ao Senhor. Conheçam a Deus, esse Deus tão amoroso, cheio de amor, mas também é fogo consumidor. Ele é justo, ele é santo, ele não tolera a iniquidade. Ele vai dando tempo de arrependimento para que você tenha vida. Mas se não chegar ao ponto de arrepender e chegar no basta de Deus, o juízo vem. Que você possa se arrepender. Que a nação brasileira, que as nações se arrependam da idolatria, se arrependam da perversidade, se arrependam da imoralidade, se arrependam de rejeitar a Cristo Jesus. Que nós possamos conhecer verdadeiramente ao Senhor que deu a vida por nós, que levou sobre si a culpa do nosso pecado,
do pecado daqueles que se arrependem, que nós possamos nos voltar para o Senhor e receber dele vida, perdão e salvação. Pai querido, Pai amado, eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra chegue a quem o Senhor quer. Encontre o coração de quem o Senhor quer. E que haja arrependimento. E que haja salvação. Que os olhos sejam abertos no nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo possa habitar em todo aquele que receber o Seu Filho Jesus.